Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se um instante, por favor? Um fato que, em geral, marca a vida de todo católico é a primeira comunhão. Aliás, não é demais, de vez em quando, nós pararmos para recordar esse dia em que, pela primeira vez, nosso Senhor Jesus Cristo se fez presente na nossa alma através da Eucaristia, tendo bem presente todas as verdades de fé a respeito desse sacramento. Ele veio até nós uma vez. Uma criança fez primeira comunhão há um tempinho atrás, e a primeira comunhão não somente marcou muito a ela, mas também os parentes e familiares. O pároco, depois que as crianças fizeram a catequese, marcou uma missa para ministrar a primeira comunhão para todas elas, e ele tinha uma certa proximidade, por várias razões, com uma família que tinha uma criança que ia fazer a primeira comunhão, uma menina. E essa família promoveu um almoço em casa para celebrar, para comemorar, e convidou o padre. E o padre foi. Montaram tudo com muita dignidade, valorizando aquele dia. Eram várias mesas, era um almoço. Várias mesas, tudo muito bem montadinho, toalha à mesa, pratos, talheres, tudo bem posto, flores à mesa. E o padre foi honrado pela família, sendo convidado para sentar-se à mesa da família da criança, os parentes mais próximos, o pai, a mãe, os irmãozinhos. Sentou-se ali, estabeleceu-se uma conversa, evidentemente, animada, só que, como acontece com as conversas, às vezes é comum, a conversa diminuiu um pouquinho. Todo mundo sabe quanto as crianças são espontâneas, né? E às vezes elas nos surpreendem. Às vezes é melhor ficar falando para escutar o que a criança vai falar, porque de repente... Ou prestar atenção no que elas dizem, porque às vezes saem coisas maravilhosas. E a menina que estava fazendo a primeira comunhão aproveitou que a conversa se encerrou e, com muita naturalidade, olhou para o pai e perguntou: pai, quando é que eu vou poder voltar na igreja de novo? O pai arregalou o olho assim, não entendeu muito bem a pergunta. E ela percebeu que o pai não entendeu. Então, pai, eu quero saber quando eu vou voltar para a igreja de novo. Meu pai, mas por que você está perguntando isso? Ela era a filha mais nova de 3 filhos. Ela falou: por que o fulano, se referindo ao irmãozinho, depois que ele fez a primeira comunhão, ele não voltou mais? Você e minha mãe não levaram mais ele. A fulana, segundo a irmãzinha, também não voltou mais. Mas eu gostei tanto de ir nas missas todos os domingos. Quando é que eu vou poder voltar de novo? O pai ficou extremamente inseguro, estava ali diante do padre. O padre observando com fisionomia de quem não está entendendo muito bem também, claro. E o pai disse assim, discretamente para ela, assim: filha, a gente pode conversar sobre isso depois? Fato é que a menina fez um bem para a família. No domingo seguinte estava todo mundo na missa. E no seguinte, ela, pela apetência dela, pela ingenuidade dela, acabou fazendo uma evangelização, um apostolado com os pais, com a família, e todo mundo passou a praticar o preceito dominical por causa dessa pequena consideração que ela fez. Essa menina foi pastora dos pais, dos irmãos, ela guiou para o caminho do bem. Ele, do dia de hoje, vai nos falar a respeito dessa responsabilidade que, vez por outra, cai sobre a nossa cabeça. Guiar as almas. Todos nós temos necessidade de sermos guiados e muitas vezes cai sobre nós a responsabilidade de guiar outras pessoas. E é preciso estar atento em relação a isso. Nós temos na primeira leitura um trecho do livro do profeta Jeremias que fala bastante a respeito da importância e da responsabilidade do pastoreio. A voz de Deus se faz ouvir pela voz do profeta e Deus faz uma ameaça. Ele diz: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. E a primeira leitura é toda voltada para esse tema do pastoreio. É extensa,
não dá para nós considerarmos todos os trechos, mas ela vai nos suscitar essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade. Às vezes, recai sobre nós essa responsabilidade, ter que guiar as almas que estão em torno de nós para o caminho do bem. E quando a gente não faz isso, direito, compenetrado, ai de nós, paira sobre nós uma ameaça de Deus, como pairou sobre os maus pastores do povo de Israel. E não existe nada pior. Acho que o pior castigo que pode cair sobre uma pessoa, ou sobre um povo, sobre uma nação, sobre um conjunto de pessoas, pior castigo é ter um mau pastor. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava andando mal, estavam afastados de Deus, e Deus permitiu que começassem a surgir ali no meio deles maus pastores. Por que é tão ruim ter um mau pastor? Porque nos guia mal. A gente fica sem um norte, a gente não sabe para onde ir, não sabe como guiar as nossas atitudes, o nosso modo de proceder. Mas Deus nunca abandona ninguém. A primeira leitura conclui com uma promessa. Diz aqui, o profeta Jeremias: suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Novos pastores. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Esse trecho da profecia de Jeremias se refere justamente a algo que acontece no Evangelho. O Evangelho é a realização dessa profecia, mas de forma bem clara. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho está com os apóstolos reunidos em torno dele. Nosso Senhor está formando novos pastores. Diz aqui, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. No texto anterior a esse texto aqui, nosso Senhor Jesus Cristo manda os apóstolos fazerem um estágio. Eles saem por primeira vez para pregar o Evangelho, para fazer milagres, para curar, para expulsar os demônios. Eles fazem um estágio. Nosso Senhor está formando esses pastores que foram profetizados por Jeremias. E Nosso Senhor os forma com muita disciplina, porque depois que eles voltam, contam tudo para Nosso Senhor. Nosso Senhor deve ter feito considerações a respeito do que eles fizeram, do que eles não fizeram, do que eles deveriam fazer, do que eles não deveriam fazer. E depois: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Nosso Senhor está promovendo para eles uma vida de disciplina. Tem a hora de pregar e tem a hora de descansar. E não é só isso. Trata-se de um momento de recolhimento. Esse e outros evangelhos deixam claro que Nosso Senhor, sempre que convida eles para estarem à parte, eles devem estar mais recolhidos com Nosso Senhor, rezando mais e também aprendendo. Diz aqui também o Evangelho que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por aqui nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Antes de falar sobre as lições, o Evangelho, ele parece uma referência também às profecias, supostas profecias contidas no Salmo, porque diz aqui o salmista: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Nosso Senhor não deixou faltar nada para os novos pastores que Ele estava formando. E depois, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Foi o que Nosso Senhor fez com os apóstolos várias vezes. Levou eles para descansar. Nosso Senhor, Ele preenche esse modelo perfeito de pastor. E sendo esse modelo perfeito, Ele quis formar outros modelos. E é bonito observar que um pastor como o Nosso Senhor tem essa preocupação, cuidar das ovelhas. Para identificar um bom pastor, então a gente tem que perceber se esse pastor cuida das ovelhas. Se alguém tem responsabilidade de pastorear, guiar outras almas, cuidar dessas almas. E também se preocupar com o ensino, como fez Nosso Senhor. Mas algo muito bonito se destaca aqui no Evangelho. No finalzinho aqui, diz que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Os bons pastores têm compaixão, sofrem junto quando percebem que há gente em volta dele que está sem norte, que está sem guia.
Tudo isso tem aplicações muito importantes para as nossas vidas. Primeiro, porque às vezes nós precisamos buscar pastores. Nós temos que encontrar pessoas que sirvam para nos ajudar a trilhar o caminho para a eternidade, a trilhar o caminho para o céu. E essas características todas nos servem para discernir, para distinguir, para escolher quem poderá cumprir esse papel na nossa vida. Mas vamos prestar atenção. Às vezes somos nós que vamos ter que preencher esse papel na vida dos outros. E, portanto, nós devemos também adquirir para as nossas vidas, enquanto católicos, enquanto pessoas que têm fé, essas características. Não é demais recordar recolhimento, estar de vez em quando só com o nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo graças dele diante do sacrário, em oração. Descansar, não viver uma vida de intensidades, de atividades muito intensas. Às vezes, em circunstâncias extraordinárias é necessário, mas não fazer a vida uma roda viva de atividades. De vez em quando, atividade, de vez em quando, descanso. O descanso faz parte, o descanso dá forças para nós nos doarmos mais para as pessoas que devem ser objeto da nossa doação. Depois, doutrina. Procurar se aprofundar nos elementos da fé. Quantas vezes as pessoas ensinam errado, ensinam o que não deveriam ensinar, procedem de forma errada porque não se aprofundam na prática verdadeira da fé que abraçou. E compaixão. Nós devemos estar atentos às pessoas que muitas vezes estão precisando de um guia, de uma orientação. Às vezes uma pequena palavra, um estímulo, uma expressão que está muito em voga, uma motivação para fazer a pessoa ir para frente. Às vezes essa responsabilidade cai sobre nós e nós vamos ser julgados por Deus por essa responsabilidade. A grande responsabilidade do pastor se encontra descrita na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, que foi o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Em sua carne ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Um dos principais aspectos da missão do pastor dos pastores, que foi nosso Senhor, foi eliminar a inimizade entre nós e Deus. E é o que nós devemos fazer o tempo todo, procurar fazer com que as pessoas se aproximem sempre e cada vez mais de Deus. Ainda que não seja através de qualquer tipo de ensinamento. Não é sempre que a gente vai encontrar pessoas abertas a escutar o que a gente tem a falar. Mas todo mundo é aberto aos nossos bons exemplos. Se permitirem, vou concluir contando um fato bem diferente, bem raro, assim, que se deu com um padre. Era um pároco, jovem, relativamente jovem, e desde quando ele assumiu a responsabilidade sobre aquela paróquia, sobre a paróquia onde ele celebrava a missa, havia uma missa às 7h30 da manhã. Ele às 7h entrava na igreja para arrumar as coisas para a missa, não tinha muitos auxiliares, ele sempre se deparava com uma senhorinha, muito piedosa, de baixa estatura, magrinha, uma pessoa assim, com todo respeito na descrição, bem surradinha. E essa senhora entrava pela igreja de forma bem discreta pela lateral, ela se aproximava de um altar que havia na igreja, um nicho, em honra de uma imagem de Nossa Senhora. E ela entrava sempre com um ramalhete de flores, umas florezinhas assim, bem simples, às vezes até bem rudes. Não se sabia se ela colhia, se ela comprava, e ela colocava ali diante da imagenzinha de Nossa Senhora e rezava. Ficava ali um tempinho rezando diante de Nossa Senhora. O padre, no início, vendo isso, até tinha certa implicância, porque ele mandava florir a igreja e aparecia lá aquilo que ele chamava de um arbusto, assim, né? Uma flor assim, mas ele deixava, era um gesto de piedade da senhora, ele deixava. Durante muito tempo, isso aconteceu. Ele entrava na igreja para aprontar a missa, a senhora entrava e o gesto se repetia todos os domingos antes da missa das 7h30. E um dia, o padre também passa por isso, estava aprovado. O padre estava passando por uma aprovação. Ele se dedicava intensamente àquela paróquia, só que às vezes as missas estavam vazias, não tinha criança na catequese, o povo não ajudava, estava passando por uma prova. E ele, ao invés de se dirigir ao altar,
para arrumar as coisas, no meio daquele cansaço espiritual, ele foi para o fundo da igreja e se sentou para pensar um pouco. E ele estava pensando consigo, nossa, será que isso aqui é para mim mesmo? Meu Deus, como está difícil, não estou aguentando. É tanto trabalho, tão pouco resultado. Apareceu a senhorinha. Ele já havia se informado depois de um tempo a respeito da história da senhora, uma senhora que tinha se enviuvado muito jovem, tinha vários filhos, teve que cuidar dos filhos sozinha, trabalhar para sustentá-los. Alguns eram doentes, alguns ainda moravam com ela por causa de doença e ela também se sacrificava por eles, lavava roupa, costurava, etc., para dar um mínimo de dignidade para os filhos. E ele, com essa história na cabeça a respeito dela, viu ela entrar. E de novo, com ramalhete de flores dela na mão, colocou lá diante da imagem de Nossa Senhora, se ajoelhou, rezou. Ele, nossa, que bonito, né? Que vida dura tem essa mulher. E ela vem aqui todo domingo, assiste missa, está sempre batalhando pelos filhos, sempre lutando e sempre junto de Deus, nunca abandona Deus, nunca abandona o que Deus quer para ela. E aí, durante alguns domingos, o fato se repetiu dessa forma. Ele, ao invés de preparar o presbitério, foi para o fundo da igreja para pensar um pouco e sempre via aquela mulher. E a forma dela proceder foi dando força para o padre. Ela foi dando exemplo para o padre de tenacidade, de perseverança, etc. E um dia ele observou um pouco mais ela e percebeu que ela estava toda surrada, com a roupa toda remendada, estava precisando de ajuda. Então, depois da missa, o padre falou com o acólito, com coroinha. Vai chamar aquela senhora lá, dona fulana, que eu preciso falar com ela. Então o padre pegou dinheiro do cestinho que passa na missa e ele queria dar uma contribuição para ela, uma ajuda. Ela se aproximou toda tímida, passou pela porta do presbitério, entrou na sacristia, nunca tinha entrado na sacristia, entrou toda tímida. Pois não, padre, o senhor me chamou? Aí sim, senhora, eu queria lhe dar uma ajuda. Ela, não, padre, está tudo bem. Não, eu sei que a senhora precisa. Não, mas Deus está me ajudando. Estou batalhando, Deus está me ajudando. Aí, não, mas eu faço questão. Toma para a senhora para ele ajudar. Ela, mas padre, por quê? O padre olhou para o chão assim. É um gesto de gratidão. Eu queria agradecer a senhora. Ela, mas por quê, padre? Eu sou um gesto de gratidão. Eu admiro muito a senhora. A senhora, com a forma da senhora ser, sustenta muita gente. Ela, tá bom, sim senhor. Obrigado, padre. Ela saiu. Meia hora depois ia começar a missa seguinte. Ele ia celebrar essa missa. Ele estava se paramentando, colocando as vestes para celebrar. E bateu na porta da sacristia alguém. Ele mandou abrir, pode abrir. Era a senhora. O que a senhora tinha na mão? Um buquê de rosas enorme. Ela, padre, só queria dar isso aqui para o senhor. Aí ele, mas por quê? Ela, eu usei o dinheiro que o senhor me deu para comprar, eu quero dar para o senhor. Aí ele ficou assim, todo desconcertado. Mas senhora, ele queria ajudar ela, né? Mas senhora, ela falou, padre, no decorrer de toda a minha vida, eu passei por muitas provas e muitas lutas. Eu encontrei sustento num pequeno gesto. Todos os domingos eu vou diante da Mãe de Deus, eu coloco flores para ela em gratidão pelos sofrimentos que ela me dá, mas pela força que ela me dá para lutar. Eu estou me sustentando já há muitos anos fazendo isso. O senhor, enquanto padre, está unido a Jesus Cristo. Também deve passar muitas cruzes na sua vida. Eu queria ensinar ao senhor que essa aqui pode ser a sua solução. Com muito respeito, padre. Dá para ela, dá para Nossa Senhora que ela vai lhe sustentar. O padre ficou até emocionado, assim. Nossa, talvez seja esse o caminho mesmo. O padre, sem terminar de se paramentar, foi lá, diante da imagem de Nossa Senhora, levou o ramo de flores para Nossa Senhora, o buquê de flores para Nossa Senhora, o buquê lindo. Se ajoelhou de Nossa Senhora, diante dela, agradeceu pelas provas e pediu forças para seguir adiante. Essa mulher, humilde, rude, simples, foi pastora desse padre. O padre se deixou guiar pelo bom exemplo dela. Quantas vezes Deus não poderá pedir isso para nós, sem a gente saber, hein? A gente pode estar sustentando os outros no caminho do bem.
Então vamos procurar para as nossas vidas essas características do bom pastor, para que a providência divina possa nos utilizar como instrumentos para fazer o bem para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.